Vamos fazer uma oração. Dessa vez não teve como esquecer. O pastor me lembrou hoje por duas vezes. Acabou de lembrar um minuto atrás aqui. Nós vamos fazer uma oração e darmos início à nossa aula nessa noite. Bem? Oremos. Senhor Deus, eterno é o Senhor, ó Pai, nos céus e na terra, tu és grande para todo sempre. Louvamos, ó Deus, por mais uma noite, por mais um dia, Pai, que passou, por mais um momento que possamos aqui estudar a Tua palavra, Deus, estudar essa matéria. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito nos dirija nessa noite, guiando, ó Pai, minha vida como professor e a vida de cada aluno, ó Pai. Que o Espírito do Senhor possa preparar cada coração e o Senhor possa fazer com que essa palavra penetre em nosso ser, mudando nossas vidas e nos dirigindo, ó Deus, para poder compartilhar com o nosso semelhante. Seja conosco, ó Pai, abençoe cada um dos alunos do curso Bereia, seja de qualquer, ó Pai, área que eles estão estudando, seja o médio, o básico, o bacharel, que o Senhor fortaleça, abençoe na vida do pastor Luiz, e levantando, ó Pai, entre esses alunos, professores, que possam colaborar também nessa escola. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Bem, mais uma irmã. Então, irmão, nós estamos na nossa sexta e última aula de liderança cristã. Rapaz. Pai do Senhor, irmão Delete. Então, nós estamos na nossa sexta e última aula. Antes, só reforçar para os irmãos que o pastor, além de ter deixado no grupo, ele pede para avisar para os irmãos que na próxima aula teremos apenas prova e não haverá a aula. Nós vamos terminar nossa matéria hoje, para que na próxima aula só tenha apenas prova, para que os irmãos fiquem à vontade com mais tempo também para poder fazer a prova. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Ele pede para reforçar isso, se os irmãos ainda não leu ou não ouviu o áudio, que os irmãos possam estar indo no grupo e prestando atenção na mensagem do pastor. E já no dia 20, deixa eu checar aqui. No dia 22, nós iniciaremos a nossa nova matéria, que ainda o pastor não me passou o currículo da matéria seguinte, que estaremos estudando. Eu creio que ele vai fazer a postagem na próxima semana e enviando a apostila para os irmãos. Bem, então, nós paramos, irmão, na página número 7, onde paramos a respeito desse tema, atuação dentro dos propósitos de Deus. Então, assim como deve ser o propósito da liderança, como estamos falando de liderança, vimos alguns pontos importantes na vida de um líder, a maneira que ele vai proceder como um servo de Deus e diante do grupo que ele está ali liderando. O pastor coloca assim: o líder cristão tem alguns parâmetros que se diferencia da liderança comum. Como exemplo, podemos citar alguns, os resultados quantitativos, apesar de serem importantes, não são as ênfases do trabalho para o líder cristão. O entretenimento como atrativo de pessoas. Os princípios adotados têm a finalidade de glorificação de Deus e não de sucesso próprio. A relativização da verdade como forma de suavizar o impacto da mensagem ou do motivo para o serviço, etc. Nós começamos a falar um pouco a respeito desse assunto na semana passada, mas estávamos no finalzinho da aula e não deu para falar bastante. E como é um assunto importante, eu retomei ele novamente. Aí fala assim, atuar em desacordo ao propósito de Deus, justificando tal forma de agir, como bordão idêntico ou de cunho semelhante ao de o fim justifica os meios.
distância da essência pelo qual Deus levanta homens e mulheres para serem líderes do seu povo. Que o pastor tem em mente o seguinte, que a liderança cristã, a primeira coisa que ela visa é a glorificação do nome de Deus, como ele coloca aí. É a finalidade principal dentro do nosso trabalho como líder, como eu já falei, seja a liderança que nos é imposta, como professor de escola bíblica, como um dirigente de jovens, do círculo de oração, é, do grupo de adolescentes, ou até mesmo pastorado, onde toda uma igreja que compõe todos esses grupos está debaixo da liderança ou do pastorado de um pastor. Então, a finalidade principal do trabalho de um líder é glorificar o nome do Senhor. Inclusive, no próximo assunto, que da próxima página, nós estaremos falando a respeito dessas coisas que são contrárias a isso. Então, a intenção principal é que o nome de Deus seja engrandecido, seja reconhecido e exaltado com o nosso trabalho. E ele mostra mais que são ele fala assim de pessoas que adotam esses princípios, que são os princípios de liderança que entendo que a glorificação a Deus é mais importante. Aí ele mostra outras coisas aqui que ele fala que não busca o sucesso próprio, como se o nosso interesse é glorificar a Deus, então nós fazemos como João Batista, que nós diminuímos e que ele cresça. Entendendo que, como diz João Batista, a baixada não sou digno de desatar as suas alparcas. Ou seja, João Batista reconhece que não poderia nem carregar as sandálias de couro cheias de poeira de Jesus Cristo. Que ele chega até a dizer: eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Então, e tu vens a mim, e ele reconhecia o senhorio de Cristo. Aí ele mostra mais uma coisa que é interessante, é a tal da relativizar a verdade, com o fim de suavizar uma mensagem que seja atrativa aos nossos liderados. Isso seja, como eu já disse, em qualquer grupo. Mas aqui o pastor, eu creio que o foco dele principal é quando está falando da liderança de um pastor, que ele, como diz, ele tenta tirar do contexto bíblico algo que possa vir ser uma mensagem não muito atrativa ao povo, e esse tipo de mensagem vai fazer com que talvez a sua igreja não cresça muito em números. É por isso que ele até coloca aqui que nem sempre é a quantidade que quer dizer que o seu ministério está sendo aprovado, que tem pessoas que às vezes vai pastorear uma igreja com 40 pessoas até o arrebatamento da igreja, mas vai ser 40 pessoas que aprenderam, 40 pessoas que preocupam servir a Deus de verdade, que querem conserto quando erram, e não uma igreja superlotada de pessoas que estão vazias de Deus, de pessoas que estão indo ali em busca de entretenimento, que estão ali em busca de rever um amigo. Irmãos, eu já fui em várias igrejas aqui na América de pessoas que vai na igreja sem mentira nenhuma, passear. Disputas de mostrar o que possui, como roupas e bolsa. Teve uma época que eu ia na igreja que, quando eles descobriram o Michael Kors, era as bolsas e os relógios da Michael Kors que eram as atrações da igreja. As pessoas sentavam, eu estou falando que eu já ouvi, sentavam nos bancos e ali comentava que viu uma bolsa muito linda, e que o marido ia comprar. E não pense que isso ficava só entre mulheres, não, ficava entre homens, falando dos óculos da Prada, dos óculos da Diesel, e esse tipo de coisas que, como diz, eu não sou contra quem gosta de coisa de grife, mas que compra e usa sem querer ficar com essas besteiras. Então eu penso, tem condição de comprar, que compra, que usa, que é maravilha, mas ir com isso para a igreja para se mostrar é bobeira. E o pior, né? Ficar discutindo esses assuntos que não fornecem nada dentro da igreja. Então, são o tipo de coisas que eu já vi acontecer na igreja. E quando a mensagem se adequa a isso, o povo não tem compromisso com Deus. Quando as mensagens não são mensagens bíblicas, ou são mensagens com simplesmente com versículos isolados que parecem serem versículos que fazem promessas que da qual a Bíblia não faz jus. Por exemplo, é um versículo muito citado para o povo crente é
que Deus tipo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, tá na Bíblia, tá, mas o finalzinho do versículo fala segundo o propósito de Deus. Então as coisas só cooperam quando é propósito de Deus. Outro versículo muito mal citado é: ou posso todas as coisas naquele que me fortalece, conforme algumas traduções, né, que fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Tanto uma versão como a outra, dentro do grego, está perfeito traduzido. Porém, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo mostra o que ele pode. Ele diz o seguinte, que ele aprendeu a ter fartura e aprendeu a passar necessidade. Por que ele aprendeu a fazer tanto viver na bonança, ter coisas boas para poder vestir, para se alimentar, para poder compartilhar com os amigos, e ao mesmo tempo ele aprendeu a ter falta de alimentação, de boas vestes, ou até mesmo de uma vestimenta? Como que ele aprendeu isso? Porque Cristo fortalecia ele. É isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo que ele pode fazer o que bem vier na mente dele, porque Cristo fortalece ele. Então, são tipos de mensagens que criam esperanças vazias em um povo que continua vazio. Eu não estou dizendo que as mensagens têm que ser só mensagem paulada. Eu estou dizendo que a mensagem tem que ser bíblica, interpretada da maneira correta e uma mensagem que glorifica Cristo, que mostra que o centro de tudo é Cristo, não o homem. E com esse interesse de suavizar a mensagem, esses pregadores eles não têm coragem de pregar a verdade. Então, hoje nós estamos vendo muitas pessoas com mensagens, como eu costumo dizer, açucarada, que agrada o povo, agrada as pessoas. E quando vai ali um pastor que quer que o povo toma um compromisso com Deus, as pessoas acham que ele é duro demais, que não vale a pena servir a igreja da onde ele é pastor. E vão inventando um monte de coisa, só, o negócio dele é só isso, lá não tem as coisas que a gente gosta. Então, se o nosso propósito é glorificar a Deus, não me interessa a quantidade de pessoas que estão na igreja. E tampouco quem vai gostar de mim ou não, se, claro, eu estou fazendo a direção de Deus. E o pastor coloca aqui uma questão interessante que fala que atuar em desacordo ao propósito de Deus, justificando que esse famoso jargão, que os meios Você justificam tá caindo. que o fim, né? Os fins justificam o meio, é algo completamente, irmãos, errado. Por exemplo, toda vez que eu falo a respeito de que algumas pessoas pregam algo que não está de acordo com a Bíblia, a coisa que eu mais ouço é: eles estão fazendo a obra de Deus. O importante é pregar. Não, o importante não é pregar. Aí eu já vi pessoas citar também versículo fora do contexto. E eu realmente, quando alguém joga um versículo fora do contexto comigo, eu vou ver o contexto com ele. Principalmente, se ele tiver certo, eu vou ser humilde bastante, mas não, não está certo. Mas uma vez eu estava falando a respeito disso, de pessoas que pregam e são falsos profetas. Aí o irmão falou comigo assim, mas a Bíblia diz que o importante é pregar o evangelho. Eu falei, não está escrito isso na Bíblia. Ele está escrito, eu só não sei onde. Eu falei, não, está escrito alguma coisa parecida com isso, não é desse jeito. Falei, a Bíblia diz que não importa pelo meio qual se prega o evangelho, o importante é que anuncie a palavra de Deus. Está lá em Filipenses 1. Eu falei, porém, quando você vê o contexto de Filipenses 1, o apóstolo Paulo começa dizendo que a sua prisão contribuiu para o avanço do evangelho, que muitas pessoas foram despertadas a enfrentar as provações por ver o que aconteceu com Paulo, que mesmo que ele estava preso, ele continuou servindo a Cristo. E que outras pessoas foram despertadas a anunciar o evangelho por ver o quão compromissado era Paulo com Deus. Aí ele fala assim: "Mas eu sei que tem alguns que prega Cristo por inveja ou por contenda". Agora vamos lá. Qual que era a motivação daqueles pregadores? Disputar com Paulo. Nós não vemos Paulo condenando a teologia deles. Paulo condena a motivação. Quando você vai no capítulo 3 da mesma carta de Filipenses, sabe como Paulo chama os falsos profetas?
de lobo devoradores, como cães famintos. É assim que o apóstolo Paulo chama eles. E o apóstolo Paulo fala duramente com eles. Então, falso profeta na Bíblia, irmãos, esses homens que torcem a Bíblia, isso é falso profeta. Porque toda a vida no meio do povo pentecostal achou que o falso profeta era aquele perturbado que levantava falando em línguas estranhas e começava a falar que assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não estava mandando falar. Isso não é falso profeta, isso é só uma pessoa que não tem discernimento em relação aos dons espirituais e acha que tudo que vem na mente dele é Deus que está mandando ele falar, ou então ele simplesmente é acostumado a entregar profecia para se aparecer e chega falando que é Deus que está mandando. O falso profeta é muito mais perigoso do que isso. O falso profeta é quem tem a Bíblia na mão e ensina ela errada para o povo. Isso é um falso profeta. E um falso profeta é tratado por Judas de uma maneira muito dura. Judas não tem dó dos falsos profetas. Jesus não tinha dó dos falsos profetas. Paulo não tem dó dos falsos profetas. Então, nós não podemos ter dó de falso profeta. Falso profeta é perigoso na igreja. Falso profeta, onde ele entra, ele destrói tudo. É só observar o que eles tentaram fazer nas igrejas da Galácia, o que eles tentaram fazer na igreja de Coríntios. Então, eles destroem a igreja. Nós não podemos deixar esses falsos profetas que entram na igreja com pregações que não são bíblicas entrar na igreja e bagunçar a igreja. Então, o pensamento desses homens é o quê? Achar que o que eles estão falando, se parece estar glorificando a Deus, está tudo bem. Está tudo bem, não sem problema. Então, nós não podemos ficar com esse pensamento que está tudo bem, porque eles não estão pregando o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar Cristo ressurreto, que vai voltar. Isso é pregar o evangelho. E quando se prega o que é eclesiologia, que é as doutrinas básicas da igreja, a formação da igreja, a liderança da igreja e as doutrinas que regem essa igreja, e a maneira que os membros dessa comunidade, que é uma igreja, devem se portar, não tem como fugir do que é padrão bíblico, ético e moral. Então, nós temos que ensinar isso. O que era pecado no passado continua sendo pecado. Então, isso não muda. Nós não podemos ter medo de pregar contra o pecado. Aí eu coloquei um exemplo aqui, eu não sei se os irmãos que conhecem o pastor Ricardo Goldin, esse pastor Ricardo Goldin, ele foi um excelente teólogo no passado, porque hoje, para mim, ele é um falso profeta, herético. Ele abriu as portas da igreja para virar uma igreja inclusiva, e hoje ele fica por aí falando que o gay pode permanecer na igreja que é salvo, e tantas outras coisas. Inclusive, houve, apesar de não ser da minha simpatia, eu não tenho nada contra, mas não tem nada assim a favor, e não é o tipo de pregação que eu gosto. Mas surgiu uma época atrás aí o pastor André Valadão falando a respeito de gay. Ele falou dentro do que é Bíblia, nada com agressividade, nada com desprezo, simplesmente ele falou porque eu acho que não há essa necessidade. Acho que nós temos que falar com respeito a respeito do assunto, tratando as pessoas como seres humanos que precisa da salvação em Cristo. Ele falou, tem um outro que eu admiro muito, que é o André Fernandes, ele também falou do assunto, só que o André Fernandes não foi criticado. E o Silas Malafaia, ele sempre falou contra isso. O Ciro Malafaia, claro que ele espuma o canto da boca, ele fala daquele jeito sanguíneo dele, que é a maneira que ele é. E ele falou, então, esse Ricardo Godinho, se você quiser, você acha no YouTube, falou mal do Silas Malafaia, que Deus vai tratar com ele, que vai tratar com o André Valadão. Irmão, Deus não vai tratar com quem fala a verdade, Deus trata com quem possa a verdade. E então ele foi num programa do César Cavalcante, e ali nesse debate ele quis alegar, sim, que a comunidade LGBT são pessoas que têm o Espírito Santo, que são salvos. A única coisa que ele falou que eu concordo é que Cristo morreu por eles, é claro, Cristo morreu por todos, todo o mundo. Que até João Calvino chega a dizer que esse todo mundo ali é o mundo mesmo, mundo de pessoas. Então, os calvinistas que tentam torcer isso, o próprio João Calvino, e eu estou dizendo, irmão, que eu tenho aqui as Institutos de Calvino e tem o Evangelho de João, que João Calvino, um comentário do Evangelho de João, que ele escreveu. Então, tanto em João 3, e João 3,16, e em João 1, 29,
que João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Calvino interpreta o mundo ali como o mundo de pessoas. Então, ou seja, são as pessoas que aceitaram a Cristo que serão salvos. Os calvinistas tentam torcer o que o próprio João Calvino falou, mas vão esquecer os pontos teológicos de pontos de salvação. E voltando para o assunto, eu creio que Jesus morreu, irmão, pelo gay, pelo traficante, pelo ladrão, pelo estuprador. Ele morreu por todos. Porém, o traficante, se ele vier a ser preso, ele tem que pagar porque ele fez, não só porque Jesus morreu por ele. Mesmo se ele aceitar Jesus, ele tem que cumprir a pena, o homicida, o estuprador e todos esses. Tem que cumprir a pena deles. E o dia que forem soltos, se forem soltos, continuar servindo ao Senhor. Concernente aos gays, Jesus morreu por ele, morreu, mas tem que aceitar Jesus. E aceitar Jesus e largar as práticas do pecado. É assim que a Bíblia ensina, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí a justificativa dele ele usou essas palavras. Os irmãos podem ir lá no YouTube, vão ver. Ele disse que se for para amar os gays, ele prefere amar e contradizer a Bíblia. Só um momento. Se é que a Bíblia condena os gays, ele prefere amar. Bom, quem disse que o pastor mais duro que existe em relação a qualquer tipo de pecado, eles não amam o pecador, só se ele for doido, então ele não é pastor. Porque todo o cristão salvo, ele ama o pecador, ele quer ver aquela pessoa mudar de vida. Ele quer ver ela mudar de vida. Por isso ele prega o evangelho para ela. Então não tem a ver com discordar dos atos pecaminosos de alguém que nós odiamos a pessoa. E isso é, na verdade, as pessoas sabem que não é assim. Isso são paliativos para tentar desviar o assunto verdadeiro. A irmã da Leti ia falar alguma coisa? O pastor Kleber, só para tirar uma dúvida aqui, você está falando do Ricardo Martins. E você já viu falar sobre o Geraldo Moraes? Já viu um que. Não, acho O que que é não. aquilo? Nunca viu falar, não? Não. Só fala alguma coisa que ele falou que talvez eu Ó, sei, mas não sei nome. ele prega tudo ao contrário. Ele saiu ele falou que não é evangélico, que ele foi evangélico. No YouTube, ele ensina as pessoas a não pagar dízimo. Ele fala que Jesus já veio. Entendeu? E muita gente já está passando para a igreja dele. Eu acho que eu sei que é esse caminho. É um que é carcereiro? Não sei falar se ele é carcereiro, porque eu só vi ele, eu peguei no YouTube e vi, Eu acho porque que meu irmão, porque meu ele é irmão, bloqueado no meu Instagram, porque teve uma vez que eu segui ele para querer entrar numa live dele, mas o Espírito de Deus não deixou eu entrar na live pois é, dele. menino, meu irmão um dia mandou uma live dele para mim, eu falei, gente, mas esse negócio não tá certo. Esse pastor prega tudo ao contrário. Quem é que tá certo? O tanto de crente que tem? Ou é ele É, sozinho? aquilo ali, a minha vontade é que no dia que eu ia entrar na live dele, na verdade, eu ia pecar, porque eu ia entrar para humilhar ele e falar um monte de coisa que não tinha necessidade. Então, graças a Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aí eu deletei do meu Instagram, mas como eu entrei no Instagram daquele abençoado, começou a aparecer muito vídeo dele para mim, aí eu tive que bloquear ele para os vídeos sumir do meu Sim, Instagram. mas eu não vejo ele, não. Quando ele vem na tela, eu descarto. Eu não ouço. Eu Não, não aquele quero homem, ouvir. Não a quero ouvir. verdade que eu vou falar ele é um cara frustrado, Aham, porque possivelmente ele não conseguiu algo que ele queria dentro da Assembleia de Deus, sim. foi alguém que depois desviou da fé em Cristo e ele fica aí para ganhar likes e ganhar seguidor no Instagram falando asneira. A verdade é que hoje em dia as pessoas ímpias, eles querem ouvir as pessoas falar mal de pastor. Esse É. rapaz ele fala que a Assembleia de Deus é a maior organização criminosa do Brasil. Ele fala que os pastores não existem. É, porque a verdade, irmão, nós temos que saber explicar. Biblicamente, pastor não é cargo, pastor é ministério. A É. Assembleia de Deus adotou evangelista e pastor como cargo, Uhum. missionário como cargo. Cargo é diácono e presbítero. Isso era um cargo bíblico. Se os irmãos observar em Efésios, lá quando ele fala que deu um para apóstolos, pastores, evangelistas, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestre, é ministério. Só que a Assembleia de Deus, na organização eclesiológica dela, ela adotou o cargo de pastor,
e o cargo de evangelista, junto com Ah, o tá. cargo de presbítero e diácono. Sendo o diácono quem cuida da estrutura do templo, o presbítero, que é, desculpa, irmão, que é alguém que está caminhando para o pastorado, e o evangelista e o pastor, eles reconhecem tanto como o cargo e se eles têm um ministério. Por exemplo, uma pessoa que tem um cargo de evangelista pode ter o ministério de evangelista e ele vai seguir sendo evangelista toda a sua vida, mesmo que ele venha utilizar um título de pastor no futuro. Ele vai ser evangelista. Da mesma sorte, o pastor. Então, por exemplo, lá no campo de Patinga, hoje mudou bastante. Mas o pastor que era que antecedeu o pastor Júnior Calais, ele era um pastor mais da antiga. A maioria dos obreiros que pastoreava a igreja eram presbíteros. Então, Ah, estava dentro do padrão bíblico, que se os irmãos observar, em Atos 15, a Bíblia fala que estavam presentes no Concílio de Jerusalém os apóstolos e os presbíteros. Na carta aos Filipenses, Paulo manda uma carta e fala assim: aos presbíteros e diáconos. E nós vamos observar que em Atos sempre é se dirigido aos bispos ou presbíteros, que a palavra bispo tem a ver com a supervisão das almas e de campos, e a palavra presbítero tem a ver com a maturidade da pessoa que utilizava o cargo. Então, esses pastores, eles confundem a cabeça do povo, por quê? Se nós entendemos na Bíblia que pastorado é ministério, isso não faz diferença para mim. Por exemplo, eu não sim. sou consagrado a pastor, mas tem pessoas que me chamam de pastor. E o evangelista Jonathan, ele Mas é você vai ser evangelista. ainda, porque você vai ser pastor ainda. Então, tá profetizando. Por exemplo, o evangelista Jonathan é evangelista. Porém, ele pastoreia uma igreja, então o povo da igreja chama ele de pastor. Quando eu conheci o evangelista Jonathan, ele era presbítero, mas eu chamava ele de pastor. E na igreja eu chamei de pastor. Então, assim é que ocorre. Então, o título não tem a ver com o que Deus tem conosco. É Entendeu? verdade. O título não tem a ver com isso. E esse camarada, irmão, a verdade é que ele é um frustrado. Ele conhece uma meia dúzia de versículo bíblico. Ele um dia estava falando contra casamento, ele fala que o casamento pode ser, que não existe esse negócio de casar no cartório. Porque se Pois é, você ele fala mora com. cada coisa que a gente não entende o que ele fala. Agora, por Tudo exemplo, ao contrário que ele fala. a gente vê que ele é analfabeto bíblico, porque a Bíblia deixa muito claro que ele fala que o casamento, na época bíblica, não existia um documento. Vamos É, lá, capítulo é. 24 do livro de Deuteronômio. Moisés fala assim: se alguém repudiar sua mulher, que também lhe dê carta de divórcio. Aí eu pergunto, por exemplo, a irmã é casada no cartório e tudo, certo? Certo. Para a irmã divorciar do marido, a irmã precisa de. A irmã tem como só ir embora e falar que está livre? A irmã tem que Não, voltar, não, tem que ir no cartório a gente também fazer tudo. o cartório tem Desfazer. que emitir uma carta de divórcio. É, Então, agora, se a irmã só mora com, ou o irmão só mora com a mulher só mora com o homem, é só juntar as trouxas e ir embora. é, Não tem necessidade de dar só um tchauzinho bem na porta e acabou. Então, se Moisés mandou lavrar uma carta de divórcio, é porque Moisés sabia que aqueles homens que casaram tinham um documento assinado pelos pais da noiva que ela era esposa dele. É só observar quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para Isaac. Ele foi na casa de Labão, no pai de Labão, tiveram presente ali as pessoas, e por isso, quando ele saiu de lá, da casa de Labão, ele já saiu com Rebeca casada com Isaac. é, Foi pago o dote, foi feito lavrado os documentos, foi assinado. Então, é. o pessoal Não, pensa que a época bíblica é a época é só para ter primitiva. certeza que o irmão também conhece ele. Então, eu falei, eu fiquei É aquele escandalizado filho de que lá, eu vi ele né? 2 vezes. Falei, não vejo mais, porque isso aí não é bíblico, Não, né? aquele homem ali, eu bloqueei justamente por isso, que eu estava sendo tentado a pegar ele ali e falar uns negócios com ele, que ele é muito ruim, e falar que você é muito ruim. Aqui É, você precisa muito de aprender e você não parte um frustrado. Aí o Espírito de Deus não deixou fazer isso. Mas é. ele é irritante, essa é a verdade. Ele é muito irritante. Então, são tipos de coisa que o povo quer ouvir. Você quer ver uma coisa que o povão, principalmente na internet, quer ouvir? É falar que os pastores é ladrão. Que os É. pastores são ladrões. E outra Então, coisa, isso o eles povo quer ouvir. adoram ouvir falando assim que não precisa dar dízimo. O povão quer O ouvir povão isso. adora escutar isso aí. Não precisa O dar não dízimo nem crente oferta. O não crente nem sabe o que significa dízimo. Só É, que eles querem entrar no meio do assunto. Aí o crente que não gosta de dizimar ama aquilo ali. ama e É fala só assim, ele tá achar vendo? um que apoia o desatino dele que eles amam aquilo ali.
É Porque esse homem está verdade. certo. Hoje em dia deu para um monte desses homens para a internet e pode observar, só vai para a internet falar disso quem é pastor de internet. Você É, nunca vai ver um pastor sério. É claro, ele tem que falar a verdade sobre o dízimo. Mas você nunca vê um pastor que tem igreja chegar e falar esse monte de asneira. Porque eles não explicam nada. Eles só chegam e falam: dízimo não é do Velho Testamento, já passou. Quem disse é isso? Quem diz? Se verdade. for assim, irmãos, nós não temos nada para cumprir na Bíblia. É, Nós não temos nada para cumprir na Bíblia, se for dessa forma. Porque nós temos que ser inteligentes. O Velho Testamento ele é um compêndio histórico de um povo que traz profecias a respeito desse povo e que encaixa o povo gentílio que algumas profecias. E que toda a história do Velho Testamento ela serve, como o apóstolo Paulo falou, de algo que traz ensinamentos para nós, para que nós sim, aprendamos com os erros e acertos da nação de Israel. O Novo Testamento, se nós formos olhar, os evangelhos eles ainda estão enquadrados na lei. Retrata da história de Jesus, que ainda vivia no período da lei. Então, talvez não serviria para nós. O livro de Atos, que é o retrato da igreja, é um livro histórico, não traz doutrina. As cartas de Paulo são endereçadas para igrejas específicas. Então, o que sobraria para nós? Nada. Que a carta aos Hebreus é para os Hebreus, a carta de Tiago, de Pedro e a carta de Judas é endereçada também ao povo hebreu. sim. Eles deixam claro, o povo da O que deixa dispersão. triste, o que deixa a gente triste é que os desviados acompanham um homem igual esse, Geraldo Moraes. Os desviados quer ter argumento por que desviou, quer pôr uma culpa em alguém que está desviado. Desviou por causa do fulano, desviou por causa... Então, não tem Irmão, lógica isso, uma né? coisa que eu sempre falo, todas as pessoas que desviam ou que ficam estagnadas dentro da igreja, a culpa é só dele. É, Não só dele. importa o Exatamente, que só foi dele. feito conosco, a culpa é nossa. Por É, exemplo, levantou um falso testemunho contra a minha vida. Eu tenho que entender que falso testemunho era algo que iria acontecer um dia na minha vida. sim. Bater em mim na igreja, eu tenho que entender que isso poderia acontecer. É, minha mulher me traiu, ou o marido traiu a mulher. Nós temos que entender que nós estamos vivendo de pessoas no meio de pessoas humanas que são falhas. Uns falam muitos, outros são mentirosos, outros vai fazer tantas coisas com o Davi. Então a gente tem que entender que se eu realmente tenho um ministério, não vai importar isso. Foi o que eu falei a respeito de José, que foi o exemplo que o pastor Luiz colocou aqui. As dificuldades da vida, ela não pode nos parar, ela tem que nos lapidar mais e mais. Ah, tá. Porque Pedro compara as provações como um fogo, e é um fogo que lapida o ouro, é um fogo que dá, tipo assim, ele realmente revela a face do ouro. Assim é o cristão. Porque se a vida for só de bonança, esses homens que param, ou mulheres que param, são incompetentes. Sim. Essa é a palavra. É. E não adianta falar, ah, mas você não conheceu meu pai, meu irmão, não sei o que, quisera o Superman de Jeová e hoje está parado. Parou porque uma criptonita do pecado pegou eles e eles pararam. Sim. Eles É. foram incompetentes, essa é a realidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sempre costumo pegar um exemplo, porque, na verdade, me dói, às vezes, falar isso, porque eu tinha uma admiração muito grande por ele, que é o Caio Fábio. O Caio Fábio hoje fuma maconha porque um filho dele era maconheiro e morreu fumando maconha, e hoje ele defende gay porque um filho dele virou gay. Agora, irmãos, eu não vou torcer a Bíblia por causa do meu filho. Eu Ah, lembro não uma pode, vez que um não. rapaz falou, eu estava falando negócio de gente que é vagabundo, que tem que ser preso. Ele falou: e se o seu filho fosse vagabundo? Eu falei: sim, ele ia ser meu Pode filho, ser mas era preso também, vagabundo. né? E a tendência dele ia ser ou ser preso ou morrer. É. Isso acontece com os vagabundos. Eu falei: mas meu filho, ele continuaria sendo. Eu não deixaria de tê-lo como meu filho, mas eu não apoiaria as ações dele. E é o que a Bíblia ensina. Nós temos que pegar o exemplo, já que nós estamos falando de liderança, da liderança de Samuel. Eli era um excelente sumo sacerdote, mas ele apoiava, ele fazia vista grossa, não que ele apoiava, a Bíblia não diz que ele apoia como alguns pregadores, mas ele fazia vista grossa ao pecado dos filhos deles. Que os filhos de Eli, eles eram tão profanos que a Bíblia fala que além deles roubar
aquilo que era só para Deus, a carne que era só de Deus, eles roubavam junto com seus auxiliares. E ainda praticava sexo ilícito fora da tenda. Pelo menos tiveram a decência de não entrar na tenda para Deus não fulminar ele, como fez com os filhos de Arão. É, Mas eu acho que é porque eles lembraram da história dos filhos de Arão. Se eles pensaram assim, se Deus matou os filhos de Arão com fogo só porque eles queimaram incenso lá dentro, que não era da parte de Deus, imagina nós. é Mas eram verdade. homens de vida promíscua. Agora, Uhum. o que que fez Samuel? Quando o povo viu que Samuel, os filhos dele, não davam no caminho de Samuel, e Samuel não passava a mão na cabeça dos filhos dele, eles falaram, manda, traz para nós um rei. Samuel fez o quê? Que seja feito o que vocês querem. Mas Samuel pergunta, como foi minha vida? Eles falam, impoluta. Você não tem manchas na sua vida. Você realmente é um homem de Deus. Não poderia falar o mesmo dos filhos. É, Então, nós não vamos mudar a nossa pregação ou a maneira que nós pensamos teologicamente por causa de fala de nossos filhos, por causa de fala de irmãos que nós gostamos da igreja, de irmã que nós gostamos, que nós admiramos. Irmãos, a mensagem de Deus ela é a mesma. E esse Ricardo Goldin, ele disse isso, que se for para poder, é, em relação ao que é bíblico, o que é amar, ele fica com amar. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que os fins justificam o meio. Só que eu fico tentando entender como que ama sem ser pela Bíblia. Porque nós não amamos irmãos de igreja sem ser pela Bíblia. É sim, impossível isso acontecer. é verdade. E outra coisa interessante que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que nós somos constituídos como despenseiros de Cristo. E eu já falei isso para os irmãos, despenseiro é um mordomo que cuida de uma casa. E o mordomo, ele não tem o trabalho de comprar alimento para casa. Ele só tem o trabalho de escolher o alimento que está na dispensa. Os irmãos estão entendendo? Então, qual que é o alimento? Esse. A É, única coisa que temos que fazer é ser dirigido pelo Espírito Santo para escolher o alimento que está aqui para a ocasião especial da igreja. Então, essa palavra não é minha, ela é de Deus. Então, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com ela. sim, E o apóstolo Paulo ainda fala que devemos ser fiéis dispenseiros de Cristo. O que é ser fiel dispenseiro de Cristo? É não tirar nem uma vírgula da palavra de Deus para beneficiar ninguém. é Isso é ser um líder verdade. de verdade. Que eu fico ali, como muitas igrejas de Assembleia de Deus começou com o pastor, a esposa e filhos, e a igreja cresceu porque ele foi fiel. Mesmo com pouco conhecimento teológico, foi fiel. Hoje em dia, nós temos um grupo enorme de teólogos de internet, que formou na internet que eu falo, fazendo, ouvindo esses pregadores. Ou que nem é teólogo nada, eles gostam daquilo que é bom do que eles pensam, é igual a irmã está falando. Ele não é dizimista, chegou alguém falando que o dízimo não pode, ele, não, é passado. Então não precisa dizimar. Chega outro dizendo que você pode beber vinho, ele já era beberrão, volta a beber. Essa é a maneira que muitas pessoas querem viver. Então, nós não podemos fazer isso. Os dispenseiros, eles não são dono do alimento, eles não compram o alimento. Os dispenseiros simplesmente fornecem o alimento. Sim, E é assim que ocorre conosco. Nós só fornecemos o alimento. E o apóstolo Paulo ainda fala, como fiéis dispenseiros. Então, o mordomo da casa ele tem que ser fiel à compra que o dono da casa fez ali. Ele não pode ir colher alimento em outro lugar e trazer para casa. Ele tem que colocar o alimento que o dono da casa comprou, porque é aquele alimento que ele gosta. é Então, a verdade. Bíblia ela não tem nem a mais e nem a menos. Ela é completa no que Deus quis que estivesse aqui para nós. Então, nós não precisamos de subterfúgios, de enrolação, de paliativos, de historinhas. Irmãos, os irmãos podem reparar, a maioria das pessoas, como eu já falei, que estão na internet falando essas coisas, são pastores, ou supostos pastores, que não têm uma igreja. Eles não são vinculados nem membros de igreja nenhuma. Ou os que são membros têm problema com o ministério da igreja e eles vão para a internet para ficar descarregando os entulhos teológicos deles. Então, a maioria são assim. Que homens sérios, eu estou dizendo, por exemplo, vou pegar o exemplo de alguns homens da Assembleia de Deus. Se você for lá, que está muito conhecido no Instagram, pastor Elias, Eliseu Rodrigues, pastor Elias Soares,
pastor Juliano Fraga, Elias Torralbo, que para mim é um dos maiores pregadores do Brasil hoje, para mim, dentro da Assembleia de Deus. Você vai lá no pastor Josué Brandão, todos são pastores de igreja. E são bons teólogos. Você não vai ver eles vomitando essas asneiras na internet. Aí vamos lá, você pega aí pastor como o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Paulo Júnior, pastor Augusto Nicodemos, pastor Luiz Saião, e vários outros pastores aí, o próprio César Cavalcante, e você vai ver que são homens sérios, homens que pastoreiam a igreja, que eles É não estão ali verdade. vomitando teologia vazia, estão ali falando do que é verdade. E se É, você perguntar para ele a respeito do dízimo, eles vão explicar o dízimo dentro do que é bíblico. É igual eu já falei, nós não podemos também impor o dízimo sobre o povo de maneira cega e contar mentira, temos que ser verdadeiro. Porque, é como eu já falei, a levar o povo a contribuir por gratidão, eu acredito que traz algo bem maior financeiro para a igreja e, além de tudo, espiritual, porque nós não contribuímos financeiramente simplesmente para ajudar a igreja, é algo espiritual. é, Por exemplo, quem não contribui, irmãos, é algo espiritual. É algo espiritual. Não vou dizer vai para o inferno, é demônio. É algo espiritual. Ele não é liberto para aquilo. E ele consegue deixar com que essas coisas opressoras oprime ele para ele fazer invencionismo na mente. Ah, não vou contribuir, quer dinheiro para pastor. Olha para você ver o pastor dono de carrão. Às vezes o pastor dono de carrão porque ele trabalhou e comprou o carrão. Ou o pastor é, tem que andar de charrete. é, Porque o pessoal criou uma mentalidade que filho de pastor tem que estudar na escola pública, das piores. Não que toda escola pública seja ruim. Eu estudei na escola pública há muitos anos. Eles criaram uma mentalidade que filho de pastor tem que andar mal vestido, que pastor tem que andar mal vestido, que pastor só pode cortar cabelo uma vez no ano, que barba eles até falam que pode arrancar, né? Porque dentro da Assembleia de Deus, antigamente, barba era até pecado. Então, esse tipo de mentalidade. E isso aí eu discordo. Eu é, sou para mim, irmãos, eu não penso assim que o pastor tem que ser. É claro, se ele pode ser milionário, se a igreja tem condição de fazer um pastor milionário, que faça. Contando que ele está trabalhando honesto, eu não sou a favor de que ele tire o dia da igreja na mão grande. Se tem uma igreja que cresceu, que prosperou, e eles querem fazer um salário bom para o pastor, eu não vejo nada demais nisso. Não vejo nada demais. Tem pastores no Brasil que são pastores de campo, que é campo muito grande. Eu acho meio exagerado ganhar R$ 30.000 por mês, mas, mas tem pastores no Brasil que ganham. Eu sei que, por exemplo, no campo de Patinga, a maioria dos pastores ganha ali entre seus pastores local, entre 7 salários, 5 salário mínimo, com a casa pastoral e tudo. Mas é campo grande. Agora, se o campo é pequeno, tem lá 5, 10 igrejas, como que vai fazer salário exorbitante para pastores? Não tem como. Não tem como. Às vezes vai ajudar ali um obreiro, outro, mas não tem como fazer salários exorbitantes para pastores se o campo é pequeno. O campo de é. Patinga, por exemplo, todos os obreiros que são dirigentes de igreja são salariados pela igreja. Tem casa pastoral, quando é regional, que dirige além de uma igreja, tem carro pastoral, a compra é a única coisa que a igreja não paga, mas toda a despesa da casa, aluguel, ou se não tem casa pastoral, a luz, a água é paga pela igreja. O pastor vai ter liberdade para trabalhar, para estudar, trabalhar para a obra de Deus, estudar a Bíblia, temporar, esse tipo de coisa. Agora, o povo quer que o pastor trabalhe na construção 12 horas por dia, traz o melhor sermão expositivo para a igreja, e quando Não tem chega lá tem condição. corar para cego ser curado, surdo ouvir, É, negócio. E sendo que o pastor está ali na pressão, e sem contar que eles querem visita todo dia. O pastor está batendo 12 horas de trabalho, quando assusta o pastor, passou um mês sem ver os filhos dele. Sai de manhã, o filho está dormindo. Volta de noite, o filho está dormindo. é, verdade. E quando fala assim, vamos aumentar o salário do pastor em US$ 100, misericórdia, meu pastor está ganhando dinheiro demais. Mas para arrancar o pelo dele, eles querem. Estão entendendo? Sou a favor do pastor honesto. Sou contra esses que vivem de regalia, de forma exorbitante, que arranca o couro da ovelha, isso eu sou contra. Mas todo o campo, irmão, que tem condição de assalariar um pastor. Eu falo isso porque quando João ele recomenda Gaio, que Gaio enviava missionários, porque Gaio possivelmente era alguém muito bem financeiramente, sabe como que João recomenda para ele? Ele fala assim:
que seja pessoas que receba, que seja, ele usa a palavra que é, quer ver? Deixa eu achar aqui que fica melhor. Ele fala é a palavra que ele usa. Eu não achar a palavra aqui, vou só achar o versículo aqui rapidinho. Fala assim, ó, no versículo 5, amados, que é nessa segunda carta, é na terceira carta. Amados, procede fielmente naquilo que praticas como os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Aí eu pergunto, o modo digno de Deus é você dar roupa maltrapilha para alguém, dar ele aí o dinheiro mal de comer uma coxinha no caminho e falar, Deus te abençoa? Não. Será que isso é modo digno de Deus? Então, o apóstolo João, ele ainda está recomendando um camarada que está ajudando a obra de Deus. Não é nem o ministério. Então, ele está recomendando um camarada que está ajudando a obra de Deus, que seja por modo digno de Deus. Então, a Bíblia deixa muito claro essa questão de obreiro ser digno do salário, que quem é do altar vive do altar. Nós vemos no livro de Levíticos um cuidado muito grande com o povo que foi separado para o sacerdócio. É Aquele verdade. povo comia carne todo dia. É. Todo dia era carne, todo dia era carne. Eu acho que eles passavam bem demais. Então, nós vemos isso na Bíblia. E o povo hoje em dia quer massacrar o que se chama obreiro. Então, disso aí eu discordo. E, e esses homens que vão para a internet vão por isso. São pessoas que vivem da internet, têm muitos seguidores, porque todo mundo quer ouvir essas asneiras. Aí ele chega ali e fala essas coisas, vive da internet. Por isso, eles não estão preocupando se vai dizimar ou não vai. Eles não são pastores de igreja. E essas pessoas que são crentes, que são somente obreiros, não gostam de dizimar, eu gostaria muito que um dia Deus desse uma igreja para eles pastorear. Que eu queria ver como que eles cobrariam que os irmãos, eu vou falar cobrar, que ensinasse que os irmãos contribuíssem, se eles nunca contribuíram. Eu gostaria de ver como que eles sairiam diante da igreja. Sim. Porque nós temos muitos obreiros que não contribuem. A irmã está na frente de igreja junto com o marido, eu creio que a irmã. Então a irmã sabe que nós temos muitos obreiros que não contribuem para E tem muitos nada. obreiros que não é dizimista. Não é dizimista, não contribui com oferta, O não dízimo, contribui na com verdade, a oração. gente não paga, a gente devolve, porque não é nosso. É para a Dízimo obra. é o que eu sempre falo, dízimo é gratidão. E eu, Gratidão. eu desacredito em um crente que não é grato. Pelo amor de Deus, nós somos gratos a Deus por tudo. Tudo é motivo de gratidão. Então, por exemplo, quando eu abro mão de contribuir na casa do Senhor em qualquer departamento, isso é pouco pelo que Cristo fez por mim. E é verdade, é E pouco isso mesmo. está lá no capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. A contribuição, irmãos, é parte do culto. Isso está lá por exemplo, a passagem do dízimo, que está em Malaquias, é uma parte de um culto que existia. Malaquias está falando a respeito do culto. Então, o dízimo fazia parte do culto. Sim, Isso era dízimo, fazia parte do culto. Então, por exemplo, o dízimo não pode ser mal feito, como ele fala lá, não deveria ser animais com defeitos. O dízimo não poderia ser retido. Então, tudo isso é parte do culto. Ou seja, nós, como pessoas que contribuímos na obra do Senhor, não podemos contribuir por vanglória, não podemos contribuir com o que está sobejando, tipo assim, está aqui mesmo, não me faz falta, então eu vou dar na igreja. Então, agora, quando eu sei que de coração eu vou lá e vou contribuir, é isso que importa. Não importa a quantidade, não isso é importa o verdade. valor. O que importa diante de Deus realmente é a posição do ofertante. Isso é bíblico, isso não é invenção minha, não. Está lá em Gênesis 4.
Deus olhou a posição de Abel e a posição de Caim. É só os irmãos ler com cautela e vão ver. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Deus rejeitou a Caim e rejeitou a sua oferta. Então Deus olha o quê? A posição do ofertante e não a oferta. Deus não precisa de dinheiro. Irmãos, Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus criou o mundo. Deus não precisa de dinheiro. E uma coisa é, Mardoqueu disse para Esté que se Esté não pudesse intervir pelo povo, um socorro viria de outro lugar para o povo daquela época. Se a igreja não contribui, Deus envia pessoas. envia. George Miller, ele sustentou mais de 1 milhão de crianças com pão que vinha não sabe de onde. Deus fazia acontecer alguma coisa, um pão queimar, alguém não comprar, naquela época deles aí da Inglaterra, fazia com que o alimento fosse perdido, tipo alguma coisa que deu errado, que alguém que não queria comer lá no palácio mandava dar lá no, nos orfanatos de George Miller. Ele sempre, nos livros dele, ele fala que sempre quando faltava, ele orar e Deus enviava. Não, não era muito oração, não. Diz ele que tinha dia que ele colocava o joelho no chão, quando ele pensava em orar, chegava alguém batendo na porta do orfanato com carroça cheio de pão para poder dar para as crianças comer. Deus supre. É verdade. Deus Se é a fiel. pessoa, o povo não quer contribuir, Deus traz de fora. Deus traz Traz. macumbeiro, traz cachaceiro, traz ímpio, mas a obra não para. Não Se o para. pastor lhe for honesto, aí quando o povo perguntar, mas pegou o dinheiro do macumbeiro, o dinheiro é de Deus. Deus usa quem ele quiser e usa até o macumbeiro para poder abençoar a obra. Isso aí não, e não vai ter nada de que macumba vai pegar na igreja. E o macumbeiro pode falar, eu estou melhor que os crentes. Falei, tá, não, foi Deus que fez, sei lá. É Não vem verdade. empolgar, não, que é porque você não conseguiu resistir. Foi Deus que te levou lá, porque a obra dele precisa. É assim que as coisas funcionam. E, infelizmente, os crentes que não contribuem são os que mais reclamam na igreja. Por exemplo, se estragar alguma coisa na igreja, vou colocar uma coisa que faz falta: o ar-condicionado no verão. Ele começa. A igreja é quente, eu não sei o que estão fazendo, que a igreja não tem isso, não tem aquilo. Aí se perguntar a ele, você deu pelo menos $1 para contribuir aí o ar-condicionado? Nunca deu. E se é o rir aí, que ele sofre mais ainda. Então, os murmuradores são os que menos contribuem. É mesmo. Eu já pastoreei a igreja, irmão. Eu sei que é assim. Então, são os que menos contribuem. Para terminar nessa página, o pastor coloca na página número 8 e coloca, Oi. saber disso precisa gerar alguns resultados visíveis. Ao saber de todas as coisas que nós passamos aqui em relação à liderança, nós temos alguns resultados visíveis. Que a primeira coisa é fazer parte da missão da obra de Deus, que ele colocou que é a palavra em latim, missio Dei, que é a missão de Deus. Então, uma igreja que tem uma boa liderança, que é bem organizada, que tem diretrizes delegadas da maneira correta, que elas tá promovendo sucesso, o sucesso que eu falo ali sendo aprovada, que os líderes resolvem os conflitos, que os líderes se preocupam em que o povo tenha uma moral ilibada pela palavra, é uma igreja que está envolvida com missão. Porque uma igreja, irmão, que não faz missão, a verdade é, não é uma igreja. Ela não cumpre um verdadeiro ID. E eu não estou falando de missão, não estou menosprezando isso. Eu não estou falando de missão que tem que ir para a África, que tem. Não, eu estou falando de fazer missão. Missão é algo que abrange a rua da nossa casa até o confim da terra. Isso é missão. Ela começa dentro da casa da gente, onde nós conseguimos ganhar nossos familiares e chegamos até onde o Senhor nos conceder, onde pode ser o fim do mundo para nós. O apóstolo Paulo, naquela época, o fim do mundo era a Espanha. Não sabemos se ele chegou lá. A arqueologia nada consegue comprovar que ele tinha muito desejo de ir à Espanha, mas não sabemos se ele chegou. Na sua primeira viagem a Roma, ele ficou alguns anos preso, domiciliar, mas possivelmente ele não teve oportunidade de ir a Roma. Ao ser solto, ao ocupar sua vida na obra de Deus, também a história não, nenhum historiador disse que ele foi. E logo depois ele foi preso novamente, foi morto. Então nós não sabemos se Paulo chegou à Espanha. Mas para muitos outros homens eles conseguiram alcançar lugares longe. Então a obra missionária é algo que tem que ter no seio da igreja.
A igreja tem que ter o desejo de fazer missão, sustentar um missionário, enviar um missionário, cuidar dessa obra missionária. Então, eu louvo a Deus, o ministério que nós servimos aqui tem missionários, sustenta missionários, as igrejas têm culto de missões, então isso é maravilhoso. Mas eu já participei, irmão, de igreja que eu estou falando sério. Me foi dado uma vez o cargo do culto de missões, e eu e um irmão ficou na nossa responsabilidade, e nós promovemos algo para que levantasse uma oferta de missões na igreja para que nós pudéssemos enviar para algum missionário. E eu, no dia, eu ainda falei, irmãos, eu perguntei ao pastor, como que é essa questão da oferta de missões? Ela fica aqui ou ela vai para o campo? Não, fica aqui. Aí fizemos o trabalho de missão. Nesse dia deu por volta de 600 a quase US$ 700, num culto só de missão. Isso eu estou falando, irmãos, de 17 anos atrás. E depois eu fui saber que o dinheiro foi para o pastor. Todo o dinheiro que entrava de missão nos cultos era oferta para o pastor presidente. Eu falei, eu não estou acreditando num negócio desse. Não que o pastor presidente não mereça, mas o que eu disse que é a mentira que foi colocada. E o pastor já tinha o salário dele, que não era pouco. Então, se a oferta, irmãos, é de missão, é para missões. Não existe, vão levantar uma oferta para dar para o pastor. Fala assim, que é melhor. Não que nós vamos fazer uma oferta de missões e ela vai ser enviada para o pastor. Não, e os missionários que estão lá fora? Vão estar comendo? Então, isso aí eu discordei completamente, já entreguei o cargo e falei, melhor do que nós temos problema. Eu não quero mais esse cargo, eu não quero problema com ninguém. Então, vocês ficam com esse cargo para lá. E deixei para lá, não mexi mais. Mas que tem que fazer missão, tem. É outra coisa que coloca que nós somos servos que dá glória a Deus. Todo o nosso trabalho ele tem que desembocar em glorificar o nome do Senhor, reconhecer que Ele é o detentor de toda a glória. Ele é quem merece toda a glória. Que o que nós fazemos porque o Espírito dele nos capacita e que nada pode gerar dentro do nosso coração o desejo de receber as luzes do holofote em nós. O próprio Espírito Santo, que é Deus qual igual a Deus Pai, qual igual a Deus Filho, ele tem a missão de refletir a luz dele para a glória de Cristo. E nós estamos falando do Espírito Santo, que é Deus qual igual a Cristo. Mas a intenção teológica bíblica é mostrar que o que ele faz no seio da igreja reflete para a glória de Cristo. E Cristo para a glória de Deus Pai. Então, dentro desse padrão hierárquico da Trindade, nós que somos meros criaturas vamos querer receber honras e glória. É por isso que às vezes eu discordo muito desses tapinha nas costas de esses pregadores neopentecostal que falam Deus vai te honrar. E o povão quer honra, irmãos. Dizia Charles Spurgeon, como querer honra em um planeta aonde desonrou o Criador desse planeta? Crucificou o Criador de tudo. Aí as pessoas querem honra em um planeta de um povo que matou o nosso Senhor. Aí é aquela história que está pé nas costas, que Deus vai te honrar, Deus tem dupla honra para você. Dupla honra, irmãos, é que está em Isaías, não tem a ver com isso. E o que está lá em Paulo escrevendo a Timóteo também não tem a ver com isso. Lá em Paulo, na verdade, algumas traduções é errada. Lá, quando fala dupla honra, a palavra correta ali é duplo honorário. Era que a pessoa que exercia um ensinamento bem merecia ganhar salário dobrado. É isso que lá está escrito. É por isso que eu falo que eu sou a favor de um bom salário para um obreiro. Porque lá fala que ele deveria ganhar salário dobrado, aquele que dedica o ensinamento da Bíblia, que ele é verdadeiro com a Bíblia, está lá em Timóteo. E lá em Isaías, ele está mostrando que o povo de Israel seria honrado duplamente, mas se eles obedecessem, aquela honra não tem a ver com cargo, não tem a ver com aparecer, tem a ver com que eles passariam pelo cativeiro e voltariam. É isso que está falando. Mas pergunta se esses homens que querem dupla honra querem passar no cativeiro. Eles não querem passar no cativeiro. Então nós temos que parar com essas frases de efeito, que são frases de efeito,
para complementar pregações ou complementar partes no culto. Nós não existe dupla honra. Paulo escreve 13 cartas. Nas 13 cartas ele fala, eu, Paulo. A primeira coisa que se fosse de nós, eu falar, eu, fulano de tal, que sou vice-presidente vou lá e falar o nome das convenções aqui, quase que eu entrego, da convenção, blá, 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 da não sei o quê, sou cidadão honorário de 15 cidades do Brasil, sou cidadão honorário do Canadá, de Israel, tem medalha, isso tudo, irmão, são refugos, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o apostolado. Mas sempre ele mostra servo, servo de Jesus Cristo. O pastor, se pastor recebe da igreja, ele pode trabalhar secularmente. Aqui é uma pergunta, porque não tem um ponto de interrogação. Ah, sim, agora tem um ponto de interrogação. Olha, a verdade é que se um pastor ele recebe um salário digno integralmente da igreja, ele seria bom ele ficar separado só para a obra. Agora, você recebe uma ajuda de custo é diferente de salário. Porque um salário que a igreja tem que dar a um pastor é um salário que cobre suas despesas. A igreja talvez não tenha, vamos supor, se o pastor consegue ele viver, vamos supor que tem 5 filhos, não temos como dar $1.000, $500 por semana para um pastor que tem 5 filhos. Nós estamos compreendendo? Ele no mais se for filho pequeno, que não trabalha e nem nada. Porque se ele ganha esses $500 por semana e a mulher, o muito que vai ganhar é entre 500 a 650, dependendo do que ela fizer, se for limpeza de casa, eles vão passar muita dificuldade. Então, se quer que o pastor seja separado integralmente, é por isso que eu falei, o campo de Patinga, ele separa integralmente, então ele tem casa pastoral ou o aluguel pago, as contas da casa, com exceção da compra, paga, o regional tem carro e gasolina paga. Claro que a gasolina para ficar batendo perna, é gasolina para a obra de Deus. Então, esse tipo de coisa, sim. Agora, eu vou lá e dou $500 para o cidadão e quero que ele pare de trabalhar, vai complicar a vida dele. Então, tem que fazer um salário que dá para cobrir as despesas. Agora, se ele recebe ajuda de custo, como o nosso ministério faz isso bastante, quando alguém pastoreia a igreja e tem o seu trabalho e a igreja não tem condição de dar um salário pela igreja que ele pastoreia, eles dão ajuda de custo. Ajuda de custo, que vai ajudar nas despesas da gasolina, de tudo, ele pode trabalhar, isso não existe isso dele. Só que eu sempre falo, irmãos, um obreiro seria bom ele estar por conta da obra, porque além de ser algo muito puxado para a vida dele, se ele realmente é um pastor verdadeiro, que ele tem muita visita para fazer, tem muita coisa para ir atrás, tem ímpio para ir atrás. Às vezes nós recebemos, não é só convite de crente para ir visitar, recebemos convite de ímpio. E tem casa de ímpio que a gente entra que você sente a pressão, de pressão maligna, coisa pesada, que ali o pastor sai dali desgastado, ele sai dali pesado ao chegar em casa. Então, ele tem que ter uma vida de oração. Oração, eu sempre falo, não é quantidade, é qualidade da oração, a sua qualidade que você tem com Deus. Mas é claro, nós não podemos também chegar ali e ficar no 2 minutos de oração toda a vida com Deus. Temos que ter tempo para orar, para falar com Deus, para criar o nosso devocional com Deus, um tempo digno para o pastor estudar, um tempo digno para o pastor preparar uma mensagem expositiva, porque se o pastor prega expositivo, é quase impossível um pastor utilizar ali um dia só para preparar uma mensagem expositiva, a menos que ele realmente tenha um compromisso muito grande com a leitura bíblica. Vai ter mensagens positivas, dependendo do que vai ser exposto, que se gasta meses para preparar. Se realmente ele quer dar uma explicação. Por exemplo, não tem como fazer uma exposição, vou colocar, da carta aos Filipenses, que é uma carta até com muita facilidade de interpretação, fazer uma exposição da carta de Filipenses com 4 fins de semana. É impossível fazer, para fazer bem feito, que eu estou dizendo. Então, como que um pastor vai conseguir trazer um bom ensinamento da Bíblia para a igreja se ele trabalha 10, 12 horas por dia? Então, é muito complicado. Então, eu penso o seguinte, se ele só recebe ajuda de custo, ele pode trabalhar. Se não, que seja um salário que dê condições para ele manter a família dele. Porque também o camarada não vai sair para passar dificuldade. Ah, mas é obra de Deus. Isso é outra desculpa que eu não concordo. Por amor à obra de Deus. Não. Um camarada que, vamos supor, que ele ganha aí seus $2.000 por semana
e ele sai dos $2.000 para ganhar $500 por semana, possivelmente o divórcio dele já tá marcado. Que a mulher não vai concordar com aquilo. Ela pode dizer até a mulher dele, vai chegar um momento que vai ficar pesado. Ela fala, você tem que voltar a trabalhar, meu camarada. Daí ele já está acostumado àquela vida ali. Não, voltar não, é Deus, é Deus. Aí começa a colocar Deus no meio, a mulher fala que é o diabo e vira confusão. E essa é a realidade. Então, tem que ser algo digno. Então, ele coloca aqui que devemos ser servos para a glória de Deus, o que nós fizemos é glorificar o nome do Senhor. O galardão é uma consequência e não uma motivação. Nós temos que ter isso em mente, que tudo que nós fazemos para Deus não é motivado a receber algo de Deus, e sim por gratidão, porque nós já recebemos o melhor de Deus. É por isso que eu sempre falo, o melhor de Deus já veio. Eu não sou contra essa frase, porque eu entendo que tem coisas melhores para chegar para nós no sentido do que estamos vivendo hoje. Por exemplo, eu estou vivendo algo hoje e tem coisa melhor para mim. Mas o melhor de Deus já veio, que é Cristo, por nós. Não estou entendendo? Então, as consequências, o galardão tem que ser isso, uma consequência do nosso trabalho e não uma motivação. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou receber. Eles até inventam galardões que não existem. Por exemplo, vou receber muitas pedras na minha coroa. Irmãos, isso não existe na Bíblia. Pedras na coroa. Isso está lá numa igreja da Ásia Menor, mas aqui não tem a ver com isso. Aqui tem a ver com a pedra branca, com o novo nome, tem a ver com juízo, que foi absolvido o juízo. Que outra hora nós falamos a respeito disso, é um contexto histórico. Então, o pessoal criar uma frase, foi repetindo dentro da Assembleia de Deus, o povo acreditou naquilo, aquilo virou teologia, mas não existe essas coisas. Então, começam a criar motivações que o desejo de fazer a obra de Deus é por interesse. Então, não pode ser assim. Hoje em dia, muitos, eu gosto de fazer a obra de Deus porque eu vou ser separado para a obra. Ou então, como eu já falei, os supostos nomes que dá prestígios. Então, a obra de Deus tem que ser feita com amor. Lembrando que o galardão ele tem que ser um prêmio pelo nosso trabalho e não a motivação que nos leva a trabalhar. Ele é o prêmio que o Senhor vai te dar porque você trabalhou sem interesse. Aí, por último, aqui ele fala: somos constrangido, mas a satisfação e não a obrigação no mover. Ou seja, a palavra constrangido aqui não pode ser pego no sentido pejorativo, como muitos pegam. Inclusive, tem um hino que fala que o amor de Deus nos constrange, fala do infinito amor de Deus que nos constrange. E um dia, uma irmã cantou esse hino na igreja e um tribulado foi lá e fez um comentário na live que constranger, amor de Deus não constrange ninguém, que isso aí é um erro. Então ele pegou a palavra constranger no sentido pejorativo. Mas o apóstolo Paulo fala que nós somos constrangidos pelo amor de Deus, está lá em Romanos. Aí não tem jeito, eu tenho que citar o versículo e fazer ele ler na Bíblia que ele está errado. E tive que citar o versículo lá escrito para ele ver. Então, o constranger aqui é que nós somos compungidos pelo Espírito Santo a ter satisfação no trabalho que prestamos a Cristo. Quando nós prestamos algo verdadeiro, um culto verdadeiro, que culto é serviço, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E nada para o nosso ego, para que nós possamos receber tapinha nas costas e falar: foi maravilhoso, isso é isso, irmão, foi bênção e tal, ou tudo que você fez está muito perfeito. Não estou dizendo que nós não podemos receber elogio, nós temos que saber conviver com elogio. Que tem pessoas que não sabem viver com elogio. E o exemplo que eu pego é do próprio Cristo. Diz a Bíblia que Jesus ensinava e os discípulos olhavam e falavam: percebendo que tu és mestre. E ele disse: disseste bem que eu sou. Então não teve aquela hipocrisia. Que isso, rapaz? Nada, eu sou o menor dos menores. Não, eu sou nada. Eu sou ninguém. Mas dentro do coração está assim: eu sou mesmo. Quem que seria de Deus sem mim? E quem sabe, se eu não viesse nessa terra, isso nem mundo era. Então, isso aí, humildade não está no falar, está no coração. Por exemplo, eu vou louvar Deus, vou cantar um hino aqui, mano, não sei cantar não, eu só arranho. Vai arranhar outra coisa. Ainda fala ranho, não é nem arranho, só ranho. Esse mesmo elogio não pode despertar orgulho, mas saber conviver com elogio, irmão, o cristão tem que saber.
O cristão tem que saber conviver com elogios. E sabendo que sempre a glória é para Deus. Tudo é Deus, tudo é favor de Deus. Quem prega é a favor de Deus, quem louva é a favor de Deus, quem está na igreja todos os dias, mesmo que ele não prega, não louva, ele está ali só sentado, é favor de Deus. Nada disso são motivos de nos vangloriar ou de nos exaltar. Vamos passar para a página número 9. Aqui eu vou ser mais rápido, irmãos, porque nós temos que terminar esse assunto aqui, e na próxima aula talvez falaremos pouca coisa até o momento da prova. A nossa prova será aplicada às 8h30. E igual a nossa irmã Priscila sem a câmera ligada, pode continuar se estiver fazendo alguma coisa, mas eu creio que os irmãos já sabem, no momento de prova, todos têm que estar com a câmera ligada, não pode haver câmera desligada no momento da prova. Os irmãos estão cientes disso, então pode ficar à vontade com a câmera desligada no momento de aula, mas na prova não. E a nossa prova, o pastor pede para avisar, vai começar nesse período de 8h30 certinho. Então, gostaria que todos pudessem chegar no horário para, quando o pastor enviar a prova, todos puderem fazer a prova no horário que o pastor mandar. Fala aqui, o caráter da liderança. O pastor que mostra aqui a questão da integridade. Que integridade, irmãos, é aquilo que nós somos quando só está nós. É só você. Isso é ser íntegro. Por isso que quando Deus fala para Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, ele fala, primeiro usa a palavra reto e íntegro. Reto é o que nós somos perto das pessoas. É a maneira que nós vivemos perto das pessoas. Nós somos retos. Nós cuidamos do nosso falar. Isso não é ser hipócrita, porque tem coisas que realmente nós temos que vigiar, policiar a nossa vida. Agora, íntegro é o que nós somos na ausência das pessoas. É onde só Deus está te vendo. Isso é ser íntegro. Então, a liderança, o caráter da liderança, ela é vista principalmente por Deus, porque tem que ser íntegro. E ser íntegro não quer dizer que nós não erramos. Ser íntegro não quer dizer que nós não fazemos coisa que desagrada a pessoas e a Deus. Mas ser íntegro quer dizer que nós não somos pessoas que vivemos de capa, vivemos de máscara. Isso é ser íntegro. O íntegro é alguém que é sincero, como eu já falei várias vezes, sincero tem a ver com a palavra sincera, que era quando algum comerciante ia vender algumas bonecas, essas bonecas eram feitas de cera e melhor, eram feitas de tipo uma argila, tipo um mármore, mas algumas quebravam. Para eles não ficar no prejuízo, eles tampavam ela com cera e faziam um negócio só no escuro, dentro das tendas. Mas o bom judeu ia lá e pegava as bonecas e trazia para o sol. E quando olhava, via os reflexos dos trincados na boneca. Então, o interesse era enganar. Então, resumindo, sincero é aquela pessoa que não busca por onde viver enganando ninguém. Então, isso é ser íntegro. Nós não vivemos de máscara, não vivemos de capa. Assim tem que ser a vida do obreiro. Aí o pastor até coloca aqui, como desenvolver integridade? Ele fala, tendo um compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, mas ela nos lapida. Quando nós estudamos a palavra de Deus com o interesse de aprender e ser bom discípulo, ela vai mudando o nosso caráter, ela vai nos corrigindo no falar, nos corrigindo no olhar, nos corrigindo em coisas que nós falamos antes que nós não devemos falar. Então, ela vai moldando onde nós devemos pisar e onde não. Se tem lugar que cabe o cristão, que lugar que não. Tem lugar que é pecaminoso e não cabe o cristão de forma alguma. Tem lugar que não é pecaminoso, mas não cabe o cristão lá também. Então, são coisas que a palavra de Deus nos leva a entender. Então, o caráter do cristão ele é formado pela palavra de Deus. E não por frases bonitas ou frases de efeito, e sim pela palavra de Deus. Isso é a única maneira de formar o caráter cristão. Ele fala assim: a sua vida e sua reforma demonstram que ele ordenava a sua conduta de conformidade com a vontade revelada de Deus. Aqui está falando de Neemias, que era alguém que teve um padrão de vida bem libada pelos ditames da lei de Moisés, dos escritos e dos profetas, que ele buscou moldar o seu caráter como um líder naquela época através da palavra do Senhor. Então, por isso que Neemias teve muita aprovação divina em não quebrar o que era lei, o que era preceito e, acima de tudo,
obedecer e trabalhar honestamente na reconstrução de um muro, que para nós pode não fazer muito sentido, mas para eles fazia bastante sentido aquela reconstrução daquele muro. Do mesmo jeito que hoje talvez muita coisa pode fazer sentido para nós que para eles não fariam. Então nós temos que entender que o plano de Deus sempre é perfeito em tudo e sempre Deus tem os seus planos para todas as coisas. Ele mostra mais que a sublimidade da servidão. Foi o que nós falamos no início, ali na letra B, que nós somos servos de Deus. E o pastor colocou: a liderança servil é meramente a aplicação do evangelho dinâmico à tarefa da liderança. Eu disse no aula passada o quê? Nós, obreiros, somos servos da igreja. Isso é bíblico, isso é teologia. Não tem como fugir disso. Pastor não é status, pastor não é dono de igreja, pastor não é mandão, não é chefão. Pastor é servo da igreja. Obreiros que aceitam estar ao lado do pastor, presbíteros, evangelistas e diáconos, o diácono até faz jus ao nome, mas são servos da igreja. Estamos aqui para servir um ao outro. E toda a igreja é serva do mundo. Nós não vivemos de parede e meia comum, mas estamos para servir as pessoas não cristãs para que elas sejam alcançadas pelo evangelho. Então, a vida do servo de Deus é em constante serviço ou em constante servidão. O pastor até dá um discorrer na próxima página, vamos falar a respeito do que é servir a Deus. E aqui embaixo, irmãos, cá no texto que ele cita de Coríntios, ele está fazendo um relato aqui, conta a história da filha de alguém, e depois ele faz uma questão teológica em relação à maneira que o primeiro casal, que é Adão e Eva, viveu na falta de interesse do serviço a Deus. O que Deus fez para eles era simplesmente estar num jardim prestando serviço a Deus. E parece que se tornou muito pesado, e eles quiseram trocar aquela glória do serviço a Deus, em ter a glória de Deus, que é o que muitos de nós às vezes queremos. A glória do serviço a Deus às vezes vem montada a jumento, e a glória de Deus sempre vem com muito impacto. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos aquilo que glorifica o nome de Deus para nós, porque dá mais efeito. Porque às vezes o que nós fazemos aqui vai refletir lá no futuro. E talvez esse futuro tão distante nós nem estaremos vivos. É a semente que você deixou plantada aqui que as pessoas que viveram aquela semente vai lembrar de você. Só que você não viu. Mas as pessoas querem ver tudo no presente. E o Adão e Eva fez o quê? Eles quiseram ser igual a Deus. Ou, na verdade, ser independente igual Deus é independente. Porque Deus ele é autônomo, Deus ele é autoexistente, ele é feliz com ele mesmo, ele é criador de todas as coisas. Então o diabo disse para eles o quê? Vocês serão igual a Deus. E isso despertou o interesse de ser autônomo, de ser dono do meu nariz, poder fazer o que eu quero. Porque esse ser igual a Deus, irmãos, é claro que isso não estava na mente nem do diabo quando ele quis, e nem tampouco do homem. O homem era o ser mais inteligente que existia. Não era ser Deus, Deus, literalmente, ser mais um Deus. Era ser uma pessoa que não precisava de prestar responsabilidade para ninguém. Eu não vou precisar de dar a benção para ninguém. Isso seria o ser igual a Deus. É ser autônomo, ser independente. O homem sempre lhe foge para esse lado de querer ser independente. Quando nós cometemos um pecado é porque nós queremos ser independentes, nós queremos mandar em nós mesmos. Então, a liderança servil a Cristo é a liderança que anda debaixo da dependência de Deus e não com esse interesse de ser independente. Aí o pastor mostra mais aqui a base para o topo, não o contrário. Ele mostra que o paradigma apresentado por Paulo para o desenvolvimento da liderança cristã não refere-se a ser chefe, mas a servir como escravo, como eu falei. A palavra, irmãos, escravo, ela é muito latente na Bíblia, sobre nas cartas de Paulo. E eu não sei se os irmãos já prestaram atenção no contexto da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é a maior saudação que Paulo dá, que ele fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado pelo Evangelho e apóstolo de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo gasta 7 versículos numa saudação. E o contexto ali era de um império que dominava o mundo, o Império Romano, e que a questão da escravidão na época em Roma era muito grande.
Dizem, nós não sabemos, historiadores, que havia mais de 1 milhão de escravos em Roma. Roma era uma grande metrópole e as pessoas elas se tornavam escravo por dever ao seu senhor e por vários outros motivos, até por falta de comida se tornava escravo. Então, para aquele povo da igreja de Roma, talvez era um escândalo muito grande alguém se dizer servo, que servo quer dizer escravo. A palavra doulos quer dizer escravo, a palavra doulos grego, que existe várias palavras para servo no grego, que é a palavra doulos, diáconos e a palavra rupereta. E a palavra doulos quer dizer o escravo que vivia debaixo da escravidão. Então, quando o apóstolo Paulo se refere como servo de Jesus Cristo, ele quer dizer, eu sou escravo de Jesus, eu ando de acordo com a vontade de Jesus. É ele que dirige a minha vida. Por exemplo, o senhor falava para o escravo, faz isso, ele tinha que fazer, vai ali, ele tinha que ir. Assim é o que o apóstolo Paulo diz, olha, eu como escravo de Cristo, eu sigo as diretrizes de Cristo. Eu estou aqui para servir a Cristo. Então, é algo completamente diferente do pensamento de hoje do que é ser líder. Líder, como eu falei, do pensamento é ser chefe. E no contexto teológico, ser líder é ser servo. É a contramão de Deus para tudo. É o pequeno que é grande, é o fraco que é forte, e é o líder que tem que servir. Então, é a contramão de Deus, que é a única maneira de educar o ser humano a servir a Deus. Então, quando nós compreendemos que servir a Cristo é um estado de uma escravidão gloriosa, porque não há algo melhor do que servir a Cristo. Porque eu não sei, os irmãos, concernente a uma vida promíscua na bebida e várias outras coisas que eu já vivi, que era escravo daquilo, mas achava que era livre, só depois que nós vamos vendo as consequências daquelas coisas, que nós vamos sentindo a dor e tentando sair e não consegue, que nós percebemos que somos escravos, mas isso já passou longo tempo. Aí até que Cristo nos resgata, então nós percebemos que ser escravo de Cristo é algo glorioso, que muito que pode, diante das tribulações, causar algumas aflições interna e externa, não se compara, como o próprio apóstolo Paulo fala no próprio texto, com a glória que nos espera. Então, servir a Cristo é um privilégio, irmãos. Ser escravo de Cristo é um privilégio. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele chega a dizer que ele era o preso de Cristo, e não o preso de César, e sim o preso de Cristo, que ele estava preso em uma prisão romana, debaixo do comando do imperador, mas ele diz: eu sou preso de Cristo, fazendo um contraste que não era preso do imperador. Então, ser escravo de Cristo é isso. Aí coloca mais aqui, ó, que significa ser seguidor de Jesus. Fomos redimidos da escravidão do pecado. Ou seja, nós fomos comprados, nós fomos, apagou o nosso pecado. O pecado, ele foi apagado da nossa vida a partir do momento que aceitamos a Cristo. O pecado que nós cometimos antes, ele foi apagado, nós somos justificados. Tudo aquilo que nós fizemos antes, Cristo, o Senhor Deus colocou na conta de Cristo. Por isso nós somos justificados. Porém, nós fomos comprados por bom preço, como fala Pedro, e fomos libertos. Porém, liberto da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo, que é assim que a Bíblia ensina, que para mim não tem coisa melhor. Então, nós não temos olho no pódio para ser pessoas importantes, aqueles que vão aparecer, mas o contrário disso, entender que ser ministro do Evangelho, ser pastor, ser líder, é ser servo de Cristo, é ser servo do povo, é fazer para glorificar a Deus. Na página número 13, ele coloca aqui que nós não se preocupe com o exaltar. A primeira coisa que o pastor colocou aqui foi a primeira bem-aventurança, que está lá em Mateus 5:3, que Jesus abre as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. É pobre de espírito. Eu já vi uma interpretação muito ruim nesse versículo. Uns falam que ser pobre de espírito é ter pouco espírito maligno. E outros, como o próprio São Francisco, ele disse que ser pobre é ser pobre financeiramente.
Então, a Bíblia, nenhum e nem outro é a interpretação correta. Ser pobre de espírito é ser humilde, que inclusive as traduções da Bíblia atualizada traz humilde de espírito. É não ser arrogante, não ser soberbo, não buscar glória para si. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que não há essa preocupação de se exaltar, de se sentir inchado, de achar que é melhor do que alguém, de achar que é mais importante, mas sempre entender que Cristo é quem merece a glória, que nós trabalhamos para a glória de Cristo, que Ele é o centro de tudo. E nada dessas palhaçadas que nós vemos hoje na internet, desses homens querendo filmar milagre forjado, ficar com esses negócios aí de que Deus está falando, que eles são profeta, galgando o título de profeta, que se você perguntar a algum daqueles infelizes o que significa profeta, eles nem sabem. E esse tipo de coisa para se aparecer. Hoje a internet, que deveria ter sido uma ferramenta magnífica, igual nós estamos tendo aqui hoje, através de todo mundo na sua casa, nós utilizando a internet, tendo a nossa aula, estão se promovendo na internet, fazendo palhaçada, com jogos de coisas, mentiras e programações carnais para promover o próprio homem. É um tal, irmãos. Jesus chegou perto do demoniado de Gadara e falou: sai dele. E o demônio saiu. Jesus não perguntou: você gosta de mim? O que você pensa a meu respeito, demônio? Fala aí. Será que é só eu que vejo ou os irmãos já viram esses camaradas perguntando para os demônios gostam dele? Irmãos, vou falar o nome dele aqui, o Agenor Duque. Se ele perguntar para um endemoniado de verdade, você gosta de mim? O demônio vai falar: claro que eu gosto de você, rapaz. Você faz a minha vontade. Você é um mentiroso, igual eu. Ele vai falar assim: eu acho que eu conto mais verdade que você. E vai falar assim com ele: para de ficar acusando o Valdomiro Santiago de estar me mandando aqui, porque ele não me manda aqui, ele nem me manda, que é outro também que eu comando ele. Então, nós temos que observar: é um bando de mentira. É tudo para a glória deles. Irmãos, eu fui pastoreado por homens muito simples, quase toda a minha vida. Homens muito simples na maneira de pregar, homens sem muito estudo, mas que tinham uma unção de Deus extraordinária e eram humildes. Humildes não era porque eram pessoas simples, mas eram humildes porque a glória de Deus estava na vida deles. Não tem como, a glória de Deus não vive no mesmo lugar que o homem é soberbo. Porque a Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém. Então é impossível alguém arrogante ter a glória de Deus. E esse tipo de homem, irmão, Deus passou longe deles. Eles realmente não têm Deus na vida. É como Jesus ensinou que eles já receberam o galardão deles. Quando Jesus dá ali o Sermão do Monte, que ele fala dos hipócritas que nas praças oravam, não tem problema orar em praça, não tem problema fazer oração na esquina, não tem problema sentar nas primeiras cadeiras. O problema é quando nós estamos sentando na primeira cadeira para aparecer. O problema é quando estamos orando nas praças ou nas esquinas para nos aparecer. Vocês estão entendendo? Lá Jesus dá ensinamento até da contribuição, que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, ou vice-versa. Que esse tipo de coisa não há necessidade de tocar trombeta. Tudo que nós formos fazer, que fazemos no oculto. Provérbio 25 diz que a glória de Deus é ocultar as coisas, ou seja, Deus preocupa em fazer e ficar oculto, mas a do homem é aparecer. Aí sim, Provérbio 25. Então o homem sempre quer se promover. Não tem coisa melhor, irmão, do que alguém chegar perto de você e falar: que lindo trabalho, que aprovação divina. Agora eu chegar, depois que eu preguei, chegar e pastor Jonas, o que você achou da minha mensagem? Eu estou querendo elogio? Eu não achei nada. Quem tem que achar é Deus, não sou eu. Se foi Deus que te usou, o que me importa o que eu acho? Vamos estar comendo? Aí se virar e falar assim: não achei nada, não gostei. Você não pregou nada. Está tocando de Deus, hein? Ele perguntou e quando a resposta veio, ele não gosta da resposta, porque queria que a resposta fosse boa. Então, são coisas, infelizmente, que têm acontecido. Aí o pastor falou mais aqui da página de número 16, a visão. Isso aqui, irmãos, é algo muito sério, que ele fala que a visão em focalizar naquilo que Deus tem para a igreja é muito importante. O homem de Deus, irmão, ele necessita de visão. Ele necessita de um alvo planejado, com objetivos na igreja, para que a igreja cresça. Igreja não vive só desses negócios de movimento pentecostal, todo dia chega de manhã, chega de noite, ora,
e vamos orar aqui, o fogo vai cair, aqueles movimentos pentecostais, mesmo que seja de Deus. A igreja não vive disso, a igreja vive de projetos para ganhar almas, para organizar o templo, criar grupos na igreja, é assim que a igreja não. O pastor tem que ter essa visão, a liderança tem que ter essa visão. Se é uma liderança de jovens, promover trabalhos para crescer a juventude, liderança de adolescentes, promover trabalho para dar mais firmeza para os adolescentes, crescer o número de adolescentes, ciclo de oração, escola bíblica dominical, tem que ter um projeto para a escola bíblica alavancar. Não pode ser simplesmente ali tá acostumado com a escola bíblica, com uma quantidade de pessoas ensinando ali e nunca muda. Então, tem que ter uma visão daquela obra que foi entregue na mão dele. Vou ver o que eu posso fazer aqui, fazer um planejamento, buscar aqui um objetivo aqui na minha vida para organizar isso aqui. E isso está certo. Essa é a visão de um líder. Ele mostra mais os valores. Essa aqui é outra coisa muito interessante que o pastor coloca. Ele fala que o homem de Deus precisa liderar seus seguidores para elevar a estima dos valores do grupo. Aqui ele está falando sobre ele dá até o exemplo de Moisés, que Moisés ele deixou muito claro para o povo de Israel que era melhor ser livres do que viver na escravidão. Então, o que o pastor tem em mente aqui é mostrar que o líder tem que mostrar os valores que os cristãos têm na igreja. E esses valores não são valores que nós estamos falando que ele vai buscar glória para si. São os valores espirituais, da onde Deus tirou ele, o que Deus fez na vida dessa pessoa, que isso motiva a pessoa a continuar caminhando. Se nós sempre lembrássemos de onde Deus nos tirou e aonde chegamos hoje, eu creio que todos aqui tiveram avanço na vida, da sua vida espiritual, principalmente na vida espiritual, né? Avanço na sua família depois que aceitou a Cristo e muitas outras coisas. Então, se nós observarmos, vamos entender que servir a Deus sempre é melhor. Que estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, sempre é melhor. Mas eu estou falando de estar com Cristo aqui na terra, não, o apóstolo Paulo diz estar com Cristo no céu. Então, caminhar com Cristo sempre é, o melhor, é a melhor opção. Então, o que o pastor quer mostrar que é isso. A liderança dá valor, mostrar a importância disso para os seus liderados, o valor que Deus depositou nele. Porque se nós formos observar, irmãos, o valor que Deus depositou em nós é algo muito grande. Por isso que a Bíblia nos chama em 2 Coríntios capítulo 4 de vasos. A Bíblia, é claro que ela está falando mais para pastores e alcança alguns liderados, que ela chama de vasos e fala que esses vasos carregam escondido nele tesouros. E o mais importante, voltando para a parte da humildade de novo, que o apóstolo Paulo vai deixar claro que não é o vaso que tem valor, e sim o tesouro que está dentro dele. E o tesouro que está dentro dele é um dos valores que é a palavra de Deus. E tem vezes que essa parte é doída. Eu não sei se os irmãos já estudou essa parte na Bíblia que fala desse vaso com tesouro. Na época bíblica, as pessoas que não tinham muitas condições, mas tinham ouro, eles derretiam ouro e despejavam dentro de alguns vasos. E algum desses vasos eles eram guardados em algum canto da casa ou enterrado. E quando aquele ouro ele é derretido e despejado, quando ele seca, ele grudava no fundo do barro, no fundo do vaso. Então, para tirar aquela borra de ouro, tinha que quebrar o vaso. Então, essa parte que é uma parte assim, um pouco dolorosa para nós que pregamos, que somos líderes. Que tem vezes que, para o benefício da igreja, nós temos que ser quebrados. E o apóstolo Paulo fala isso, ele diz ainda que nós somos quebrados e mortificados todos os dias para o benefício da igreja. Então, é como eu costumo dizer que ser líder não é algo glamouroso, é algo sofrido. Então, ser um vaso que é quebrado para que os liderados sintam bem, esses pastores não querem, não. Eles não querem isso, porque isso traz dor para ele. E, às vezes, alcança a família do pastor. E quando, vamos supor, tá só no pastor, ele tá ali aguentando aquele peso, ele tá tranquilo. Mas quando chega na mulher, a mulher tá chorando, chega nos filhos, é um negócio pior. Aí o pastor, se ele não entender que ele realmente tem um chamado de Deus e ele abraçar a cruz de Cristo, ele acaba desistindo. E isso é o que está na Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou inventando. O apóstolo Paulo escreve isso no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Só que lá no final ele fala que tudo isso não compara com o peso de glória que nos espera. Peso de glória.
peso de glória ali tem a ver com deixa eu colocar meu carregador aqui antes. Estou vendo meu negócio tá aqui, quase que o computador desliga, irmão. Nós estamos acabando a aula, mas não pode desligar agora, não. Aí. Nós vamos terminar agora. O peso de glória ali, irmãos, era relacionado à quantidade de ouro que as pessoas tinham. Então, quando uma pessoa tinha muito ouro, ele era considerado muito pesado. Aí o apóstolo Paulo, quando ele mostra uma glória que não se corrompe, uma glória que não desvanece. Ele disse que tudo isso que nós passamos aqui não compara com a glória que nos espera. Então, ou seja, somos quebrados para poder a igreja ser beneficiada, somos criticados. Vou colocar uma linguagem simples: a quebradeira de Jeová sempre vem na vida dos líderes, sempre vem uma quebradeira. Sempre, às vezes, você fica só o caco, mas a glória espera esses que trabalham honestamente. Está tudo no contexto ali, o dispenseiro. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 4, ler todo o capítulo, vamos ver. Ser obreiro, ser líder não é fácil, é sempre muito puxado. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que na próxima aula nós conseguimos entrar no horário e vamos dar uma revisão muito rápida no assunto final aqui, que aqui mais é leitura mesmo. Então, os irmãos terminam de ler a apostila em casa, até aqui da página de número 18 para frente. Se você quiser marcar alguma coisa importante para nós conversarmos na próxima aula rápido, porque 8h30 o pastor quer passar a prova. Eu creio que ele quer fazer isso e para que os irmãos também tenham tempo para descansar para a próxima matéria nós iniciamos na segunda-feira do dia 20. Até esqueci aqui a data. Deixa eu me ver novamente. Dia 22. Dia 22 será a data da nossa próxima matéria. E no dia 8, melhor, dia 15, dia 8 é hoje, né? Dia 15 é a prova da matéria de liderança cristã. Então, os irmãos estejam preparados, façam a revisão nos exercícios, porque a prova é baseada nos exercícios. Também vamos agradecer ao Senhor. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, amém. Se vão tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, os irmãos perguntam ao pastor. Eu não sei ainda qual a próxima matéria que será. O pastor, eu tenho que perguntar a ele. Hoje ele conversou comigo, mas eu vou ver se eu envio para ele uma mensagem amanhã, querendo saber qual a próxima matéria, para mim poder, como eu acabei de mudar, eu preciso de achar onde está minha apostila. Tem muita coisa para pôr no lugar ainda, então eu preciso de achar onde está as apostilas que eu tenho em casa. São as apostilas que eu já estudei. Mas eu, na verdade, não tenho nada perdido, não. Eu sei onde está. Mas eu preciso saber qual a matéria que é da minha. Então, amanhã eu vou perguntar a ele e eu creio que até na próxima semana, ou talvez essa semana ainda, ele posta qual será a nova matéria que estaremos estudando aqui no curso do Médio em Teologia. Bem, vamos agradecer ao senhor por mais essa noite, mais uma vez que o senhor nos concedeu a oportunidade e nos deu força até aqui. Senhor Deus, Pai, santo é o Senhor, ó Deus, nós glorificamos o Senhor mais uma vez nesse dia, porque até aqui o Senhor nos fortaleceu, nos sustentou, dirigiu nossas vidas e abençoou, Pai, a vida de cada um dos alunos que aqui se encontra. Peço ao Senhor, ó Deus, que as tuas mãos estejam guiando a cada um deles a cada dia, que no concernente a estudar, ó Pai, que no curso Beré, que o Senhor nos dê força, nos dê condições, e sabedoria, ó Pai, para que todos possam sair daqui edificados, não apenas com um diploma, ou apenas dizendo que estudou teologia, mas aprendendo a tua palavra. Que nessa matéria, ó Pai, possamos ser bons líderes, que amamos a tua obra, que glorificamos o teu nome, que não buscamos, ó Pai, glórias para nós e que, acima de tudo, aprendemos a ser servos, ó Pai, a servir ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um na próxima semana, que estará fazendo a prova, ó Pai, que além, ó Deus, da aprovação aqui na terra, possam ser aprovados no céu, e que não apenas, ó Pai, possam tirar notas boas, mas possam aprender, ó Pai, a tua palavra a cada dia. Seja com cada um, guarde a todos no percurso da semana, em nome de Jesus. Meu irmão, se Deus aqui abençoe a todos tenham uma excelente semana, fica na paz do Senhor Jesus. Noite abençoada a todos. A paz. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.